Apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Heloísa, eu sou atualmente presidente da ACIRI, que é a entidade que representa os servidores da Controladoria Geral do município do Recife. E a Controladoria é o órgão responsável, por exemplo, pelo Portal da Transparência na capital pernambucana. A ACIRI foi convidada pela Raquel Lins para mediar esse webinário, cujo público-alvo são servidores públicos e pessoas interessadas no tema. Raquel, eu queria te agradecer pelo convite em nome da CIRI. A Raquel ela é cientista política, idealizadora do Pernambuco Transparente e militante do controle social há muitos anos. Hoje, ela vai apresentar para vocês o novo portal Dados Abertos Pernambuco, que é uma ferramenta de controle social à disposição das pessoas, que, por sinal, o portal está belíssimo, vocês vão adorar, super moderno. Raquel, você vai contar para a gente inicialmente, né, um pouquinho da história da plataforma. Depois a gente vai mostrar para vocês as funcionalidades do portal. E, ao fim, a gente vai abrir um espaço para que vocês possam fazer perguntas e comentários. Eu queria informar para vocês também que esse evento ele vai ficar disponível, tá? Lá no YouTube. E também, Raquel, eu queria te parabenizar, na verdade, pela tua luta, né, no fortalecimento da cultura da transparência, no fomento à participação social, na construção de políticas públicas e, consequentemente, na promoção da cidadania. Então, eu queria te dizer, conte sempre com a Ciri, né? E aí te passo a palavra. Eu queria agradecer o apoio da Ciri para a realização desse evento. Desde o início pela Heloísa, o apoio logístico da Rebeca. Sem você, Rebeca, esse evento não estaria acontecendo. O programa que foi encontrado, a gente procurou um programa que pudesse permitir que eu fizesse uma navegação mais especializada com vocês. Eu vou mostrar o portal, vou conversar um pouco sobre o conteúdo dele com vocês, com mais calma. E a ideia desse momento aqui foi justamente apresentar ele de uma maneira que fosse melhor absorvida, melhor aproveitada por vocês, que são servidores públicos e, especialmente, são vocês que efetivam a política de transparência no setor público. Eu vou falar um pouco do projeto até esse lançamento, porque ele conta um pouco como foi que eu cheguei até aqui nesse dia. Então, o Pernambuco Transparente foi um projeto que eu comecei em 2018, motivada até por experiências prévias que eu tive, né, a oportunidade de poder trabalhar e conhecer na gestão pública e conhecê-la por dentro, as fragilidades, as dificuldades, e encontrei até um cenário em que eu não acreditava muito na capacidade de entrega de resultados e de qualquer política pública de qualidade à população. Quando eu fiz minha especialização, eu resolvi até fazer já sobre o tema da transparência. Eu fiz um trabalho de conclusão da minha especialização sobre o tema da transparência nos municípios pernambucanos e observei que a gente tinha capacidade, precisava avançar, né, essa agenda no Estado, e que talvez, eu acreditei muito na época, que isso talvez pudesse aliviar um pouco, né, justamente se eu conseguisse fazer uma iniciativa voltada para esse tema da visibilidade ao tema da transparência, eu pudesse também contribuir para aliviar um pouco o problema vamos dizer assim, desse grave cenário que a gente tinha de má gestão pública aqui nessa região metropolitana, que foi a região que eu escolhi para o projeto, e que também já tinha muitas denúncias à época de casos de corrupção. O projeto ele é totalmente voluntário, independente, foi assim desde o início, então eu nunca recebi nenhum tipo de remuneração ou apoio, retorno financeiro de qualquer natureza. E ao longo dele eu acabei me envolvendo não só em monitorar esse assunto, mas fui acompanhando audiências públicas sobre a própria falta de transparência em diversos assuntos, no caso da mobilidade, da saúde. Fui acompanhando também debates sobre orçamento público, planos diretores. E o principal,
eu comecei o projeto visitando todos os controles internos, né, da região metropolitana, foram 15 cidades, não só nas prefeituras, mas nas câmaras municipais, e exatamente eu não entendia muito até o que eu sei hoje do universo dos controles internos e como eles podem ter, vamos dizer assim, diversas macrofunções, diversas áreas de atuação que podem contribuir para a melhoria da gestão. Naquela época, a preocupação era o foco nessa questão da transparência, e eu precisava entender como é que funciona. Eu achei que eu precisava entender como é que funcionava, qual era a realidade desses setores, justamente para poder ter um impacto através do projeto. Acabei também visitando quem era responsável pela cobrança dessa transparência, então conheci algumas promotorias, algumas procuradorias, e comecei a visitar os movimentos da sociedade civil que atuavam nessas cidades. Foi aí que eu me dei conta também de um outro lado da importância dessa iniciativa, porque eu constatei que muitos desses ativistas eles não tinham nem sequer noção da existência da lei de acesso à informação, e por isso eles, de certa forma, eles poderiam ter um impacto ainda maior, vamos dizer assim, alcançar melhores resultados nas lutas deles se eles tivessem consciência como utilizar ferramentas de transparência, fazer pedidos de informação, enfim, acessar aquilo que já está disponível para encontrar informações e saber cobrar melhor. Ao final de 2018, eu já tinha conhecido uma porção de, né, vamos dizer assim, um bocado de gente, uma tuia de gente, como a gente diz aqui, e eu comecei até um grupo no WhatsApp, justamente reunindo boa parte desse grupo que eu tinha conhecido ao longo desse processo. E eu acho que talvez até por isso, por a gente conseguir pela primeira vez reunir tanta gente que contribuía de alguma forma para o avanço dessa construção de um outro panorama para a cidadania nessa região metropolitana, a gente conseguiu fazer pela primeira vez em Recife o Open Data Day, que é um evento celebrado, uma data internacional que celebra no mundo a importância da transparência pública, então, da cultura da transparência. A gente só conseguiu realizar esse evento pela primeira vez em 2019, em março de 2019. Foi um evento muito bom, a gente conseguiu reunir CGU, a CGE e servidores da Prefeitura do Recife que foram responsáveis pela criação do portal de dados abertos da Prefeitura, que foi o primeiro de uma capital no país. Eu queria fazer já esse registro, foi o primeiro no país, em uma cidade, né, de grande porte. E em 2020, agora no início desse ano, repetimos o evento. Esse ano, inclusive, houveram houve dois momentos diferentes, um pela manhã e outro à tarde, mas foi justamente a partir dessa oportunidade que eu tive em 2019 que eu me dei conta como a gente já tinha um ecossistema aqui em Recife que fazia uso desses dados públicos para construir soluções. Então, no Open Data Day, nós tivemos momentos de apresentação de quem já tinha construído aplicativos a partir de maratonas de uso desses dados abertos. Aqui em Recife, nós já tivemos 8 hackathons realizados pela Prefeitura do Recife para uso do portal Dados Abertos para a criação de soluções. E isso foi a partir daí que eu resolvi começar a construção do portal. Levou mais de um ano para conseguir fazer nesse formato. A estrutura, de fato, como eu pensei esse portal, ela me levou também essa demora e esse processo mais lento, porque eu tive, de fato, uma preocupação em atender uma crítica muito constante da sociedade em relação a ferramentas de transparência, que é a falta de acessibilidade, um design, um trabalho de design. Então, a população em geral ela reclama muito dos próprios portais de transparência porque eles não são muito acessíveis, fáceis de compreender, ou até em um visual que torne atrativo você estar ali fazendo essa visita, essa navegação.
Então, tive uma preocupação muito, vamos dizer assim, forte relacionada ao design do portal, a ter um visual que chamasse atenção, que fosse, tornasse agradável, na verdade, que levasse a curiosidade, ao interesse de estar ali navegando, e, ao mesmo tempo, aproveitar a minha própria experiência como alguém que conhece a administração pública e pela minha própria formação. Então, procurei fazer uma plataforma, um portal que fosse útil para a sociedade civil e também para servidores públicos que tivessem interesse no assunto e quisessem promover a transparência de dentro. Ao mesmo tempo, eu quero deixar aqui claro que ela também tem uma preocupação com a didática, exatamente porque ela tem que estar focada num público externo, ou seja, a sociedade que às vezes não está ali chegando de curiosa, mas porque no setor público, de maneira geral, nas prefeituras, ainda até, de certa forma, nos governos estaduais, nós temos vamos dizer assim, uma estrutura ainda de muita de quadros de minoritários de servidores concursados. A maioria nas prefeituras são servidores comissionados e por isso eles não compreendem às vezes nem as realidades locais e muito menos sobre dados públicos e como que eles podem fazer uma gestão melhor orientada a partir de dados. Esse portal é extremamente importante para que a gente tenha uma mudança de patamar na forma de administrar, a fazer a administração pública, porque tudo que a gente quer em relação, por exemplo, ao tema do futuro na administração, que são as cidades, a transformação das nossas cidades em cidades inteligentes, ela depende que a gente tenha a capacidade de melhorar o uso de dados e fazer e conseguir aplicá-los para uma tomada de decisão muito mais qualificada e que gere decisões mais capazes de reduzir o uso de recursos de maneira ainda pouco orientada por evidências. Eu vou fazer uma navegação por vocês para mostrar um pouco o movimento que nós temos aqui no estado, para vocês terem uma ideia de como que foi a construção do primeiro portal. E depois eu vou justamente demorar um pouco mais com vocês nas cidades, na seção de política de abertura de dados, que é especial para vocês no trabalho dia a dia, e cidades inteligentes. As outras sessões eu vou deixar que vocês mesmos, vou comentar rapidamente sobre elas com vocês, mas o ideal é que vocês acessem por conta própria depois. O que for necessário, eu estarei à disposição para tirar dúvidas. Eu vou começar a navegação agora. Qualquer problema, eu vou pedir a Heloísa que me ligue para mostrar que o painel vocês não estão vendo, tá bom? E sinalizem qualquer intercorrência. Eu vou começar aqui, eu conheço o movimento. Essa sessão é extremamente importante para mostrar para vocês como que tudo começou em relação à discussão de abertura de dados, de certa forma, no Brasil, no mundo, por que a importância disso. Eu destaco esse caso extremamente importante, porque nós estamos num cenário de pandemia. Nós temos um caso muito conhecido, muito estudado, e que ele é uma das referências em epidemiologia no mundo, que foi um médico, o John Snow. Ele descobriu a relação entre a poluição da água e da cólera em Londres, ainda no século XIX, justamente porque ele fez um mapa dos atendimentos que ele ia de casa em casa, e combinou com o mapa disponibilizado pela cidade de Londres e viu que era uma fonte determinada de água que estava gerando doença na população. E isso foi uma transformação na época, porque eles tinham uma teoria muito diferente de como surgiam as doenças na época. Isso foi considerado o início da epidemiologia como a gente conhece, foi uma referência, e isso é muito importante que a gente sempre tenha em mente, que foram os dados abertos, foi a abertura de dados que permitiu que houvesse essa descoberta na época e mudasse tudo a forma como a gente faz política pública
no mundo também. E aqui conta um pouco da história do investimento recifense. A capital, ela foi uma das primeiras, mas é muito importante destacar que isso não é feito só com investimentos próprios. O Recife, ele tem um convênio, agora mesmo em 2020, ele tem 2 convênios em vigor. Um, que é uma parceria com o Reino Unido, né, para cooperação, desenvolvimento e sistematização de dados abertos, e outro com a Agência Francesa de Desenvolvimento. Também essa parceria com a agência francesa permitiu que houvesse a realização de workshops com servidores, treinamento, capacitação em 2019 sobre dados abertos. Então, sem as prefeituras buscarem essas parcerias, fica muito difícil fazer investimento na melhoria dos dados. Tanto porque esses países, Reino Unido, França, já trazem para a gente experiências que eles têm de já terem uma situação muito diferente em relação ao tratamento de dados, mas porque eles também fazem esse aporte financeiro. São Paulo, todas as cidades no Brasil que estão avançando, de certa forma, elas têm essas parcerias, ou elas conseguem estabelecer trocas conjuntas, dividem as experiências com outras cidades. A parceria, eu quero só destacar mais um pouco, ela tem a duração de 3 anos. Então, vai ser um longo processo de aprendizado, promover a pesquisa, transferência de tecnologia e desenvolvimento de inovação. Aqui eu trago justamente uma linha do tempo para a gente compreender como foi que surgiram. O primeiro portal da gente surgiu em 2013, mas nesse ano também nós tivemos uma iniciativa que ela foi fantástica e pioneira aqui, que foi a abertura de um laboratório de dados abertos, uma parceria entre a UFPE e a Universidade Rural. Eles criaram um laboratório, o site do laboratório até hoje existe, traz todos, eles venceram diversos prêmios, iniciativas de competição até do Congresso Nacional em dados abertos. Foram fundamentais para que a gente tivesse um desenvolvimento tão, eu diria, até pioneiro, precoce, até porque o primeiro portal de dados abertos que surgiu no mundo, ele surgiu em 2009. Foram os portais do Reino Unido e dos Estados Unidos. E já em 2013, aqui nós temos o nosso portal na capital. E também nesse mesmo ano houve o lançamento da competição do Hacker Cidadão, que é uma maratona da PCR, justamente para desenvolver soluções a partir dos portais dados abertos. Aqui eu também já falo dos marcos que nós tivemos em relação às cidades inteligentes, da realização dos eventos de comemoração dos dados abertos. É muito importante isso vocês já marcarem de agora, porque esse tema dos cidades inteligentes, ele caminha junto com a estratégia de abertura de dados e de, vamos dizer assim, transformação digital dos governos. As cidades inteligentes nada mais são do que você utilizar ferramentas de tecnologia, né, inovações nessa área de TI, para que você tenha uma melhor capacidade de uso dos recursos públicos, redução de custos para desenvolver políticas públicas e, de certa forma, de todas as maneiras possíveis, é que eu falo, ter usos mais eficientes, vamos dizer assim, de recursos energéticos. Então, isso aqui é extremamente importante hoje, quando a gente discute clima também. Então, sabe, aquilo que você tem como recurso até mesmo físico, geográfico, você passar a utilizar melhor. Só que isso, você utiliza essas novas tecnologias, mas o que elas vão te fazer é te fornecer dados. E aí você vai poder você vai ter informações em tempo real e fazer uma tomada de decisão e vamos dizer assim, de enfrentamento dos problemas urbanos de uma maneira muito mais rápida, muito mais veloz e com muito mais, vamos dizer assim, eficaz, e ao mesmo tempo ela facilita a inovação do setor público. Acho que para quem já mergulha um pouco no discutir o que é inovação pública, é um tema, vamos dizer assim, difícil, delicado, porque ele envolve a questão das contratações, modelos de como vão ser feitas as compras públicas, e quando você parte para uma tomada de decisão
que ela é feita com dados em tempo real, com uma outra estrutura de como você vai ter informação para o gestor escolher o caminho que ele vai tomar, ele torna também a inovação mais fácil e um caminho possível de ser adotado pelo gestor. E então, essa sessão tem todas essas explicações e tem um histórico desses grandes movimentos que fizeram diferença para essa agenda de dados abertos. Tem os projetos vencedores deles, aqui, o movimento de dados abertos, então aqui eu explico um pouco o surgimento dos grupos o grupo do WhatsApp, que hoje começou com um, hoje já são 3, né, que a gente discute um pouco de tudo nesses grupos, e que permitiu a realização, a gente juntar todo mundo para fazer os Open Datas. As sessões, aqui você tem uma sessão especial para o Open Data Recife, então vocês podem ver lá material das apresentações disponível para download, matérias disponíveis sobre os eventos, fotos. Essa sessão de cultura tecnológica é também muito importante. E deixa ela aparecer aqui. Exatamente por que essa sessão é tão importante. Esse cenário de aproveitamento dos dados abertos, ele faz sentido se a gente tiver alguém que possa fazer o uso enfim, aproveitar o potencial desses dados. E aí, nós temos um cenário totalmente, vamos dizer assim, eu diria, que possibilita isso, abre esse caminho para o uso dos dados abertos e de uma maneira que eu diria ainda muito mais ampla que outras regiões do país, né? Recife tem um grande polo tecnológico, um polo de TI, Porto Digital, e temos movimentos da própria sociedade civil que ajudam, capacitam a sociedade a entender programas de tecnologia, inclusive, e já, às vezes, até já preocupados em criar soluções específicas para determinados problemas que a gente tem na cidade. Então, essa sessão foi para explicar todo o cenário que nós temos em Pernambuco relacionado à tecnologia. Essa parte aqui de história e legado é importante porque ele é um especialzinho chamado Memória do Futuro. Esse projeto aí foi criado justamente para explicar como foi que foi constituído o nosso Parque Tecnológico aqui em Recife e no estado, a partir de entrevistas já com quem estava envolvido desde o início. Recomendo muito que assistam ele. Fala do pioneirismo em abertura de dados, os principais festivais de tecnologia que nós temos aqui em Recife, que estão constantemente promovendo essa agenda, os movimentos, instituições, né, de fomento. Aqui eu paro um pouco para falar até da inovação aberta. O Porto Digital ele já tem esse programa de inovação. O primeiro a se beneficiar dele no setor público foi o Ministério Público do Estado, e nós temos agora, eles estão já estão com outro projeto junto justamente ao Sindicato das Empresas de Transporte, né? Nós temos um cenário muito ruim relacionado à mobilidade, então eles já estão em parceria para a implementação justamente de melhoria, para ver o que eles podem mapear de oportunidades para transformar essa área. O SIM, Centro de Informática, e aqui eu falo algo muito importante, que é sobre inteligência artificial. O SIM tem o mais antigo grupo de estudos sobre o assunto no país. Ele foi formado na década de 70, tem inclusive a primeira professora mulher sobre o tema de inteligência artificial no Brasil, e ele é o terceiro atualmente no ranking nacional em pesquisas em instituições de ensino superior relacionado a publicações científicas sobre o tema. Então, nós temos quem possa desenvolver tecnologia de robotização para o nosso setor público, desde que você tenha como trabalhar, fazer, enfim, precisa fazer essa parceria, procurar essa ligação com o SIM. Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia, associações que nós temos, né, que já unem todo empresas e tudo mais. Aqui só uma área para o potencial das mulheres. O Porto Digital quer, inclusive, expandir os empregos nos próximos anos com vagas voltadas para as mulheres, e aqui, enfim, todos os grupos. Eu já aproveito aqui essa sessão para mostrar que
todas as páginas do site, eles contam lá no final com essa partezinha acompanhar nas redes sociais, então vocês podem seguir todos esses projetos depois, acompanhar de perto que eles estão falando. Toda a navegação do portal pelo website ou pelo computador, ele tem na lateral direita esses tópicos. Então, eu recomendo muito que vocês façam a navegação não pelo celular, né, que é o costume da maioria das pessoas, mas aqui com o uso de computador, um laptop, porque você já faz a navegação pelos tópicos e fica o assunto muito fácil de você navegar, parar. Aqui tem a seção de fiscalização cidadã, então isso aqui foi tudo dedicado a você entender a sociedade diante do tema dos dados abertos. Então, a fiscalização cidadã eu vou deixar para vocês verem depois, tá certo? Não deixem de conferir a sessão, porque de fato são muitos trabalhos de alto nível, inclusive na área da saúde, um desenvolvido pela Fiocruz sobre orçamento da área de saúde, integridade eleitoral, integridade financeira. Então, o que é essa integridade financeira? Hoje, a maior parte, se você somar o que os países recebem de ajuda internacional e investimento internacional, ainda é menor do que o que se esvai através de corrupção financeira, né, que é permitida entre os países. Então, como existem os paraísos fiscais, mesmo a gente tem uma brecha muito grande de dinheiro que se esvai dessa maneira. Então, hoje já existe uma rede internacional, não só de instituições governamentais, mas da própria sociedade civil, para regulamentar cada vez mais transações financeiras dentro dos países e até com isso contribuir para a discussão, por exemplo, de impostos, redução de tarifas para certos grupos que têm mais dificuldades financeiras. Então, tudo está aí nessa seção de integridade financeira, vocês podem dar uma lida melhor com mais calma. Esse movimento nacional e global também vocês vão encontrar iniciativas de referência no mundo todo. Recomendo que vejam ela com calma, porque vocês vão encontrar não só do país, mas tem iniciativas incríveis no mundo, inclusive relacionadas à ciência. Então, você encontra tudo que sai da ciência explicado para um público que, vamos dizer assim, está no nível do leigo. Quando você clica aqui no mais, aí vem os hackathons, eu vou mostrar rapidamente lá para vocês, que são as maratonas de dados abertos. Muita gente tem uma ideia equivocada dos hackathons, né? Pensa que você precisa ser um super expert em tecnologia, né? Tem que ser da área de TI, mas na verdade pode ser alguém que gosta muito do tema do hackathon, se vai discutir mobilidade, ou se, sei lá, vai ser alguma coisa, um aplicativo para a NASA. Então, gosta do tema, ou até especialistas em políticas públicas, enfim, designers. Na verdade, os hackathons, eles juntam todo mundo que quer criar uma solução tecnológica para debater, e na hora todo mundo se ajuda de alguma forma. Dura em torno de umas 48 horas, mais ou menos, por aí, é uma maratona mesmo, mas ali você já sai com uma solução para um desafio real. Não é um desafio simples, ele coloca um problema que existe, precisa ser enfrentado, e a partir dali você vai criar uma solução tecnológica. Essas aqui são as agendas de hackathons que nós já temos em Recife. Eles explicam o que é, mas o Hacker Cidadão aqui vocês encontram a explicação dele, fotos das edições anteriores, né, esse carrosselzinho, e todos os projetos que foram vencedores desde o primeiro Hacker Cidadão. Qual foi o tema e quem foi o vencedor, quais foram os vencedores. Então, tudo tem nessa listinha aí. Aqui nós temos o Hackathon da UPE, que discute cidades inteligentes. Ele é um grupo de pesquisa especializado em cidades inteligentes que nós temos, coordenado pela professora Mália Câmara. Ela está aqui no centro, de cabelo curto. Ela é uma super especialista no tema de cidades inteligentes que nós temos no estado. É um privilégio contar com essa professora aqui. Eu já assisti uma aula do grupo de pesquisa, mais que achei fabuloso, as discussões de altíssimo nível. Esse é um hackathon de gênero, só a mulherada que participa dele,
né? E justamente a intenção foi incentivar as mulheres a achar, né, a romper essa desigualdade nesse meio, achar que ela não pode estar ali, mas é um ambiente para ela também. Hackathons internacionais nós tivemos da Uber, tivemos consulados que promoveram aqui, enfim, todos, a NASA também. Foi até um grupo do Sim que venceu um hackathon, etapa da NASA aqui. Então, vocês, interior de Pernambuco, nós já tivemos alguns, principalmente em Garanhuns, e aí vocês podem ver toda a nossa agenda. Aqui eu vou rapidamente mostrar essa sessão, mas vocês podem ver com calma depois. São os destaques no país. E aí, são os super hackathons para solucionar os problemas das nossas cidades. Então, nós tivemos um hackathon para resolver o problema da contaminação no óleo no mar, outro para a crise do Rio de Janeiro, ele é o maior hackathon da América Latina. Então, ele é feito voltado para diversas áreas, saúde. O Rio de Janeiro enfrenta uma crise imensa, gigantesca. Esse hackathon foi criado por empresários, um amplo setor que queria ampliar a capacidade de soluções da população, enfim, sair dessa crise sem esperar pelo setor público. Aí criaram esse Hacking Rio, ele está inclusive aberto agora para esse ano. E um super destaque aqui da área do combate à corrupção, que é o Hackfest, ele foi lançado na Paraíba, eu já estive lá, que essa é uma foto com Wesley Vaz, para quem conhece, ele é do TCU, da área de tecnologia do TCU, e esse aqui à direita é o Gil Castelo Branco. O Gil Castelo Branco, inclusive, foi como mentor do Hackfest. Ele sugeriu alguns projetos para os participantes. Foi desenvolvido um projeto na área de fiscalização do judiciário pela sociedade no Hackfest. Foi desenvolvido na Paraíba. Hoje já vários ministérios públicos no país copiaram o modelo. Aqui vocês podem ver uma entrevista com o fundador, um dos criadores do Hackfest. O Hacking Sampa, que ele é desenvolvido pela Câmara Municipal de São Paulo, justamente para combater corrupção, evitar, fazer melhorias no funcionamento da Câmara e evitar também desperdícios de recursos públicos na cidade. E esse é um famoso hackerspace que a gente tem no Congresso Nacional, que tem uma entrevista aqui com ele, o Cristiano Ferri, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas ele que coordenou desde o início a abertura do Parlamento do Congresso Brasileiro, vocês podem ver. Então, todo o site, ele na verdade é assim, ele cita os exemplos, ele conta o objetivo, tem os vídeos para que vocês assistam como eles se materializam, e tem esse Saiba Mais depois, para que vocês possam, para quem é gestor público, ele possa se aprofundar, conhecer melhor e ver o desenvolvimento daquela iniciativa pelo olhar mais especializado. Aqui tem o Universo Fique por Dentro. Pronto. Essa sessão de jornalismo de dados, eu vou mostrar rapidamente para vocês, porque a gente vai agora para a parte mais importante, que é mais importante para vocês, que é a discussão de como efetivar isso. Essa sessão de jornalismo de dados, o portal está tendo uma repercussão muito boa internacionalmente, justamente até por essa sessão de jornalismo de dados. Aqui vocês podem ver os destaques nacionais também depois, o mapeamento do jornalismo de dados no Brasil e como eles contribuíram muito para a discussão de assunto público. Esse foi o precursor do jornalismo de dados no Brasil, que é o Cláudio Weber Abramo. Ele foi fundador, inclusive, da Transparência Brasil, contribuiu muito para o avanço da agenda da transparência. E aqui, ela é uma sessão muito útil à sociedade de maneira geral, porque ela explica como você fazer o texto, enfim, o jornalismo de dados, ele segue uma técnica. E aqui, essa técnica utilizada por ele, ela ajuda muito até o poder público construir soluções, porque como ela está sendo utilizada no mundo, pelo The Guardian, New York Times, que hoje já são totalmente com redações, tem redações especializadas de jornalismo de dados e estão expandindo, estão conseguindo se manter na mídia, na verdade, por fazer um jornalismo de dados. Então, hoje a população ela quer uma informação qualificada, e esses veículos estão conseguindo assinaturas digitais
quando tudo, a população não assina mais, não tem mais interesse em acompanhar, mas eles estão vencendo isso através do uso de dados. E aí fornecem plataformas de fiscalização dos parlamentares para a população e visualizações fantásticas. Aqui eu aproveito para mostrar para vocês que todo portal ele tem essas videotecas, algumas as seções mais robustas. E aí essas videotecas têm em torno de 25, 30 vídeos, que é para exatamente os especialistas que querem mergulhar no tema. Essas videotecas, elas facilitam que ele entenda num nível de profundidade ainda muito maior e com a opinião dos especialistas. Eu diria que 99% desses vídeos eu assisti, né, tive esse trabalho de assistir, então eu já fiz essa curadoria, né, de fato, por ver a qualidade, testar a qualidade para esclarecimento. Então, aqui ele explica o passo a passo do jornalismo de dados, como fazer a raspagem das informações, guias importantes, cursos virtuais, referências globais, todo tipo de ferramentas. Ele também já mergulha aqui na relação, né, ou seja, do jornalismo investigativo. Então, para quem quer jornalismo investigativo, essa é a seção Panama Papers, entender tudo isso. Pronto, então tem a seção dos destaques nacionais. Agora a gente vai para o Entenda o Assunto. Essa é a parte que eu quero demorar com vocês, né, antes da gente fazer o encerramento, e justamente porque essa é a partezinha aqui vai ter mais esclarecimentos sobre políticas de abertura. Então, essa sessão, para entender, ela tem essas perguntas e respostas, né? Que tipos de dados podem ser considerados abertos? Eu até aproveito aqui que existe uma confusão muito grande entre a diferença, né, dos portais de transparência e os portais especiais de dados abertos. Então, os portais de transparência, eles são voltados para a área financeira da administração, e eles têm também dados abertos, mas são dados abertos sobre a área financeira, eles são diferentes, ou seja, são dados abertos dos portais de transparência, das informações financeiras disponibilizadas por eles. É diferente do portal de dados abertos, que ele é um portal de dados universal da administração pública, ou seja, ele sobre todos os tipos de políticas públicas, e que até, eu diria, tem um potencial muito maior do que os portais de transparência de conquistar, levar a população a monitorar as políticas públicas. Eu acredito muito mais no caminho de apostar nos dados abertos para trazer a população para dentro dessa fiscalização do que os portais de transparência em si. A partir de que ela começa a desenvolver já está ali mergulhada nos dados, está acompanhando mais a política pública, ela começa já também entender um pouco lentamente a parte financeira, fiscal, de como ela funciona. Aí sim, faz sim portal de transparência. E aí ele explica tudo isso, o que é transparente, o que é aberto. Aqui até um mapinha de um grande especialista no assunto, que é o Tiago Ávila. Aqui tem os créditos para ele, o site dele, a rede social, né, os principais desafios em nível local. Já vou aproveitar para esclarecer isso. O Tribunal de Contas do Estado, ele tem esse índice de efetividade da gestão municipal. Ele já aponta para a gente que nós temos um cenário muito ruim de gestão em 2 pontos muito especiais para a agenda de dados, que é o setor de TI, ele é muito precário, vamos dizer assim, mais de 90% dos municípios pernambucanos, e também o setor de planejamento. Mais de 80% dos municípios de Pernambuco estão no pior patamar em planejamento. Então, vocês vão ver comigo na sessão de políticas de abertura que em Nova York, Londres, onde os dados abertos já estão sendo amplamente utilizados, o potencial deles são gabinetes estruturados ligados ao prefeito, ou seja, ao gestor máximo, como um status dentro da administração muito grande. E aí, esse índice ele já mostra que a gente está num patamar muito fraco, e aí, por isso, a gente tem essa dificuldade na implementação dessa governança de utilização dos dados. Aqui tem como eles podem ser utilizados e cursos online da CGU. Pronto, tudo relacionado a essa informação, tudo está aqui. E agora vou mostrar rapidamente História no País,
para vocês. A gente vai discutir políticas de abertura agora. Essa sessão da história, eu gostei muito dessa animaçãozinha aí que eu consegui encontrar da CGU. Fez jus essa imagem à beleza do prédio da CGU, mas mostra todas essas funções, que eu acho extremamente importante, porque até a população não entende muito, tá, o que a controladoria está cuidando de transparência, e aí mostra um pouco essas funções, ela cuida de ouvidoria, né, faz o controle interno, combate a corrupção, e aí tem todas as macrofunções, né, as funções da CGU. História no país, aí mostra como foi o início, a parceria de governo aberto, que é uma parceria que o Brasil foi um dos fundadores, junto com algumas outras nações, e que hoje já são quase 80 países e 20 governos locais, ou seja, São Paulo é um dos hoje que faz parte dessa parceria e está desenvolvendo um programa de abertura de governo. Os principais marcos da política de dados abertos no país, legislação, Portal Brasileiro de Dados Abertos, como é que você faz um monitoramento em nível nacional, a compreensão das bases de dados abertos, hoje isso é muito importante, o governo federal ele já avançou muito em desenvolver plataformas de visualização do cruzamento desses dados, ou seja, esse Infogov foi lançado e que ele vai fornecer até de maneira individualizada, você vai poder salvar seus dados que você pesquisou, a pesquisa já de acordo com o que, vamos dizer assim, adaptada à sua busca, e você vai salvar o repositório e o painel de raio-x. Esse painel de raio-x da administração, tem aqui uma apresentação dele, é muito importante para gastos com servidores, o que você... ter um panorama da administração em termos de pessoal, serviços e tudo mais. Então, você consegue ver. E ele explica os dados abertos em estados e municípios, né, a proporção de... Isso é um mapinha que foi desenvolvido pelo Tiago Ávila, já os dados abertos que nós temos em portais de transparência, ou seja, em nível financeiro, mas esses são os catálogos que nós temos ainda pouquíssimos, ou seja, portais mesmo, com vamos dizer assim, um repositório muito amplo sobre diversas políticas públicas. Nós ainda não temos. Abrimos mais dados financeiros em portais de transparência. Essa diferença é importante entender. Curso de elaboração a CGU já fez. Aqui tem o nível no legislativo e judiciário, vocês podem ver depois. E agora é isso. As bases abertas eu vou voltar para ver com vocês depois. Essa sessão é que é mais... Vou trabalhar com vocês e as cidades inteligentes e a gente encerra para as perguntas. Gosto muito também desse videozinho aqui para mostrar o seguinte. Acho que essa é a sensação que a gente a sensação que a gente tem que ter quando está conduzindo uma política de abertura é que o foco deve ser na estratégia. Faltar motivação, ter prazos para cumprir e ter uma série de dificuldades, ser desafiante mesmo, isso sempre vai ocorrer, isso é no mundo inteiro. Você tem uma cultura governamental a enfrentar em certos aspectos, muito antiga, muito engessada, de opacidade, vamos dizer assim. E aí, o seu foco deve ser, não importa qual seja a estratégia que você tem, que você definiu, mas fixe nela e continue nela, para superar todas as dificuldades que você vai encontrar. Então, essa sessão é o que a gente pode aprender com as cidades líderes no mundo, na Europa e nos Estados Unidos. Então, aqui vocês têm um históricozinho, mas o principal é abrir dados. Essa é a grande lição. Abrir dados não é o suficiente. Você precisa levar o público a entender quais são os dados que estão disponíveis, ou seja, chamar a sociedade, use isso aqui. E não somente isso, mas Nova York, aqui tem um exemplo, Detroit chegou ao ponto de criar uma posição lá na prefeitura para um contador de histórias, ou seja, alguém que ia pegar dados para mostrar como que a realidade está sendo transformada da cidade a partir da ação pública, mas também como eles já estão sendo utilizados. Em Nova York, ele fez mais, eles criaram uns totens, faz parte da estratégia digital deles, que não só ao mesmo tempo eles são pontos fixos de conexão,
mas que eles permitem ali que você já visualize como os dados estão sendo utilizados para transformar a sociedade. Então, é fantástico isso. Você está numa praça, vê um totem desse. Então, ajudar a entender, se você tiver o caso de Recife, a gente tem um portal de dados abertos, mas a gente não tem uma estratégia, né, fomos pioneiros em ter a abertura de dados, mas nós não fizemos esse passo adicional, que é a procura da sociedade, a busca ativa para fazê-la entender que aqueles dados estão sendo abertos e que elas podem utilizar. Inclusive, eu recomendo muito isso, fazer com públicos segmentados, ou seja, conversar com o público da saúde, conversar com o da educação e por área, e isso ajuda a entender um pouco outro aspecto que eu vou falar mais na frente. Muitos desses setores, muitos desses países, cidades líderes, eles se preocuparam em uma coisa: abertura por demanda. No momento em que você abre abertura por demanda, você com certeza resolve o problema da utilização. Se você escuta os setores para saber que tipo de dado para eles querem agora, eles desejam ter aquilo para fazer soluções, você já vai abrir focado para isso e ao mesmo tempo tem uma chance de aquilo já ter um retorno, de melhorar, até facilitar que o órgão público, o setor público não precise agir naquelas áreas, né? Então, o principal benefício, eu diria, para o setor público está explicado, que é a análise preditiva. Então, você vai melhorar, vai permitir a adoção de estratégias orientadas por dados. Isso tira tudo, toda a ineficácia, a ineficiência que o setor público é conhecida por ter. Você vai agir com precisão. Os dados são em tempo real, ou um super analista, ou uma parceria com uma universidade vai te favorecer isso. Superar barreiras é parte de qualquer trajetória, qualquer governo no mundo, não existe abertura fácil para ninguém. E tudo isso faz parte de uma filosofia de governo aberto, né? Porque você vai abrir dados, tá? Mas a sociedade tem que usar aquilo, então aquilo tem que te levar para uma nova postura em relação à sociedade. Estabelecer um marco de governo aberto, ou seja, ter uma política e um normativo para estruturar o ambiente interno da instituição, ou seja, a partir de agora nós vamos começar a aprimorar nossas bases, disponibilizar dados é o motor inicial, é engatar a máquina, azeitar, vamos dizer assim, preparar para esse processo de abertura. Então, tem aqui as grandes lições, elas já estão falando aqui principalmente dos Estados Unidos, eu destaco muito os Estados Unidos, porque em 2014, Obama passou uma normativa que exigia que o governo federal disponibilizasse informações de todos os gastos federais em dados abertos e padronizados, ou seja, não era para ter nenhum problema de falta de qualidade das bases. E aí, em 2019, ou seja, agora, recentemente, há pouquíssimo tempo, foi aprovada uma lei, vejam que a relação dos dados com a política eficaz, né? Então, foi aprovado nos Estados Unidos a lei de fundamentos para políticas baseadas em evidências. Então, Estados Unidos, você fazer política pública baseada em evidência agora é uma norma. E aí, foi essa lei que incluiu a lei de dados abertos do governo, né? O Open Government Data Act, que é isso aqui. Tem um videozinho explicando o que é ele. Os Estados Unidos, ele ajuda a gente a entender também uma outra coisa muito importante. Tá, e como é que a gente vai materializar essa abertura? Então, nos Estados Unidos, existe a posição que foi criada, e já existia, como os estados podem ter uma lei diferente do governo federal nos Estados Unidos, em muitos estados já existe até em alguns anos atrás. Começou alguns anos atrás. Mas essa lei da abertura de dados, ela forçou, em 2018, que a partir de agora nos Estados Unidos, todos os órgãos federais públicos têm que ter um diretor de dados, que é o Chief Data Officer. Ele tem que existir. É o CDO. Hoje, esse mapinha aqui mostra para vocês, mais da metade dos estados dos Estados Unidos, eles já têm um state, ou seja, um chefe naquele estado que é responsável por organizar dados
e não só para abertura, mas exatamente para que aquele órgão público passe a aproveitar melhor o potencial dos dados, ou seja, ter uma organização melhor, o que os servidores precisam usar, o que precisa ser melhorado. Então, tudo isso já existe. E foi formada, inclusive, uma rede, né, o State Chief Data Officers Network. Então, essa rede é muito importante porque ela já verifica as melhores práticas, já também atua como, vamos dizer assim, defesa dos interesses dos diretores de dados, então ela promove a importância de você obedecer essa cultura de ter alguém nessa posição, né, e fornece ferramentas. Então, é uma fonte de informação para vocês, acessar o site deles, ver como é que foi o aprendizado, quais são as ferramentas que eles têm. Então, a partir de agora, eu sempre listo por tópicos quais foram os principais aprendizados. Então, possui um quadro político legislativo favorável, que eu falo Estados Unidos, França. A França também tem essa mesma rede de dados. Eu destaco aqui um caso muito importante, Nova York. Nova York, ela é o que eu chamo exceção, porque na maior parte do mundo, a abertura de dados é uma política do executivo. Só que em Nova York, ela foi transformada numa lei, ela foi puxada pelo legislativo. Aqui tem a vereadora que foi responsável, né, a autora da lei, Gayle Brewer. Ela usa o Instagram, redes sociais, vocês podem seguir. Ela ainda é vereadora em Nova York. E ela foi principal, ela conduziu um esforço legislativo gigantesco hoje em Nova York, é abrir dados, é uma lei. E você tem que abrir tudo. Eles tinham até o prazo limite de 2018. É o caso, eu diria, exemplo de guia para governos locais, acompanhar Nova York. E em Nova York, a própria sociedade civil dos Estados Unidos, antes de eu entrar com esse exemplo mais na frente, eles mapearam, tem esse mapinha que vocês podem pegar depois, é um mapa de toda a legislação que foi produzida em nível local, né, por governos locais a respeito de abertura de dados. Então, isso foi produzido por uma instituição que é, para mim, uma das maiores referências de luta da sociedade civil, a Sunlight Foundation, e eles já fizeram tudo isso, vocês podem encontrar, né, as normas, as regulamentações. Então, voltando aqui, possui um quadro político legislativo favorável, possui uma estratégia com governança, então isso é extremamente importante, né? Você vai abrir dados a partir, vamos dizer assim, priorizar a demanda da sociedade e ter também um plano de como você vai melhorar a administração pública a partir dele. Então, o Brasil tem a Política Nacional de Dados Abertos, mas aqui tem um debate com já experientes diretores de dados dos Estados Unidos, eles mostram a importância de você pensar até o desafio cultural, né? As agências, dentro de uma prefeitura, a gente vai ter secretarias mais difíceis de operar, outras que demoram, que tem mais dificuldade em termos assim de digitalização. E aí esse debate aí que vocês podem assistir, infelizmente em inglês, eles já falam tudo isso. E vencer o desafio da comunicação. Os órgãos públicos, dentro para vocês que conhecem essa realidade como ninguém, às vezes você não sabe nem o que o teu colega do lado está fazendo. Então, vencer essa dificuldade de se comunicar. Do ponto de vista organizacional, quem supera isso muito bem? França e Estados Unidos, porque eles montam essa rede de administradores de dados departamentais, aí que eu mostro França e Estados Unidos, eles já fazem essa super troca de execução da política de abertura. Então, conseguem fazer uma governança boa, monitorar a abertura dos órgãos. Então, Nova York, eu vou mostrar aqui o portalzinho, já falei dele aqui, ó, é ligado ao Departamento de Tecnologia de Informação, é ligado ao prefeito, gabinete máximo. E aí, quando você acessa o portal Dados Nova York, existe esse painelzinho aqui que mostra como está o grau de abertura, secretaria por secretaria. A própria população sabe como está avançando essa abertura. Outra coisa muito importante é que a legislação de Nova York estabelece desde 2012 que a cidade tem que produzir um relatório anual dos dados abertos disponível ao público e ele tem que descrever tudo. Por que foram liberados, quais conjuntos estão atrasados, tudo. Então, existe esse painel de conformidade já disponível no portal.
A importância da parceria com a sociedade civil, que eu já falei um pouco para vocês, mas nos Estados Unidos existe uma super organização chamada Code for America. Inclusive, a gente tem uma similar a ela em Curitiba, né? Code for Curitiba. E essa Code for America, ela, basicamente o que ela faz é estabelece brigadas, e que é muito interessante porque eles fazem um evento em parceria com os órgãos públicos e tentam melhorar as falhas dos dados de maneira conjunta, né? E resolver problemas de plataformas e tudo mais. A cidade de Nova York, ela utiliza análises para ajudar empreendedores a abrir novos negócios a partir de dados. Então, a gente tem um atlas empresarial, né, desenvolvido justamente pelo escritório de análise de dados do prefeito. É uma super recomendação que eu tenho aqui, tem a entrevista com ele, como eles fizeram isso. A Espanha, eu recomendo muito dar uma navegada pelos portais de dados abertos da Espanha, porque Barcelona, Madrid e o próprio portal federal, porque eles são muito bons nisso de abrir espaços nos portais para falar de como a sociedade está usando. Então, a Espanha, eles têm uma seçãozinha lá para periodismo de dados, ou seja, jornalismo de dados. Eles já colocam ali as reportagens que foram feitas a partir de dados dos portais. Catalunha desenvolve um café com dados, ou seja, eles juntam lá o pessoal para fazer esse evento, é o próprio governo que promove, e desenvolver estudos de aprimoramento. Isso aí, quem faz imbativelmente é a Europa. Eles têm o portal de dados europeu, aí tem 10 recomendações de como você começar uma iniciativa numa cidade, mas eles fazem relatórios periodicamente sobre abertura nas cidades, tanto as maiores como as menores, então vocês podem aprender. Aqui tem alguns achados que eles encontraram, a importância, né, da liderança política da cidade. Então, eu já destaco aí alguns aprendizados, tanto das menores como maiores cidades, porque às vezes a gente olha para Amsterdã e diz, a gente não é Amsterdã, mas eu estou usando aí as cidades mais fracas da Europa para comparar com a gente. Esse painelzinho, que infelizmente está em inglês, mas eu disponibilizei, é que ele mostra aqui nesse círculo mais claro que a estratégia de dados abertos, na verdade, né, Open Data Strategy, ela está dentro, ela é a menor, e de um círculo maior, que esse aqui, o intermediário, é estratégia das cidades inteligentes, e por último, uma estratégia digital. Então, foi aquilo que eu falei desde o início para vocês. Os três andam juntos. Você quer digitalizar os serviços, né, desburocratizar a máquina, você quer aproveitar os dados e, principalmente, você, além de não ter a abertura de dados, ela é fundamental para o desenvolvimento de cidades inteligentes, porque ninguém, nenhum governo hoje consegue aproveitar todos os dados que eles produzem. Então, abrir é uma forma de você ganhar gente, ganhar braços, ganhar mentes que possam pensar como utilizar aqueles dados. Hoje, os governos no mundo não abrem preocupados se alguém vai utilizar aquilo para combater irregularidades da administração. Ele abre porque ele precisa de gente para analisar dados junto com ele e resolver problemas da administração pública. Então, aqui tem muita gente já me perguntou como resolver. A gente tem fraca governança em planejamento nas prefeituras e dos governos locais. Então, uma instituição que vocês vão encontrar lá depois mencionada em avaliações de impacto de políticas, que eu não vou mostrar essa sessão, mas vocês podem navegar lá, tranquilidade depois, é a OCDE. Então, quando vocês quiserem referências de governança, sempre vai ser buscar estudos do Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento e OCDE, porque eles fazem esses comparativos sobre países, níveis locais, diferentes níveis de governança, e até essa avaliação no portal Dados Europeus, eles já qualificam, já fazem a classificação de uma maneira a avaliar isso, a performance. Então, tem os líderes em abertura de dados, aqueles que estão seguindo rapidamente esses exemplos, aqueles que estão lá no início e já separa por isso, nesse ritmo. Então, vocês podem encontrar toda uma governança de abertura de dados também em avaliação da OCDE. A abertura de dados com trocas conjuntas, aqui tem um videozinho, inclusive, de uma reunião virtual entre Nova York e Buenos Aires. Vocês podem assistir depois.
Avaliar o impacto da abertura, por fim, eu acabei de mencionar a seção de avaliação da qualidade e impacto da abertura. Essas duas questões são muito importantes, por quê? Você vai abrir dados, mas pelo nível de má gestão que a gente tem, principalmente no Brasil, muitos desses dados vão estar com irregularidades. Se a população usa dados que de alguma maneira eles contêm erros, aquilo vai impactar nas soluções que eles criarem. Então, abrir dados também serve para isso. A solução a sociedade vai ajudar a melhorar a qualidade dos dados. E avaliar o impacto é fundamental, principalmente, por um lado, a administração pública. Quando a gente avalia se a nossa abertura ela está melhorando, subindo o nível dos empregos, benefícios sociais, né? Se você está economizando tempo na entrega de algum tipo de ação pública, né? Está ganhando alguma eficiência, se está salvando vidas. Então, se existem benefícios ambientais, tudo isso é avaliado, inclusive, pela Europa. A Europa mede tudo, absolutamente tudo. Então, vocês podem encontrar aqui o estudo sobre maturidade dos dados abertos, que é referente da Europa, ela avalia tudo, quantifica tudo. E aí vocês podem seguir esse exemplo. Essa é a maturidade do portal europeu. Ela tem estudo, inclusive, dos anos anteriores, todo histórico, então vocês podem ver com calma. Aprimorar a gestão governamental, aqui a gente já está na parte final, que é para falar justamente dos casos de Nova York e Londres. Essas são as cidades no mundo, a não ser, claro, também Dubai, que eu não vou falar, porque Dubai, acho que eles têm outras questões culturais ali, que diferem um pouco muito do Ocidente. E Londres e Nova York estão determinadas a serem cidades inteligentes, e principalmente porque eles têm uma grande quantidade de habitantes. Então, para eles resolverem problemas urbanos é para agora, é urgente. Então, lá o prefeito de Londres, ele inclusive está desenvolvendo estratégia de mudança da qualidade do ar, né, e outras estratégias de análise. Isso é muito interessante, porque eu já cito alguns exemplos para vocês. Eles criaram, a partir do portal de dados, um painel relacionado a aluguéis de Londres. O custo de vida em Londres ele é muito caro e muito elevado. E aí, só para vocês terem ideia, eles criaram um portal de aluguéis, já foi acessado mais de 85 mil vezes por pessoas que queriam saber onde alugar, porque tinham já o prédio, o valor, a estrutura, tudo já nesse portal. Desenvolveram também um atlas escolar, tudo isso aqui tá aqui, vocês encontram os links, então um atlas escolar fantástico, né, com toda a infraestrutura das escolas. E outra área que eles estão utilizando os dados abertos é para revolucionar o transporte público de Londres. Aqui vocês encontram, inclusive, um mapa isso é um painel, na verdade, isso é um painel utilizado pela gestão de Nova York, aquele escritório que eu falei de análise de dados, que a cidade de Nova York ela lançou em 2017 essa ferramenta de visualização que ela cruza os dados, vários serviços, para prever necessidades futuras. Então, esse painel une os dados de, por exemplo, departamento de polícia, transporte, repositório central de dados da cidade, e isso avalia, isso surge para o prefeito, para ele fazer a tomada de decisão, inclusive com os servidores. A França, esse painelzinho vocês veem com calma depois. A França tem uma estratégia muito boa, uma iniciativa muito boa que eu coloquei aí, e que é a Esquema Data. Essa Esquema Data, ela ajuda a resolver vários problemas de uma vez só. Ele é basicamente, acho que muita gente se estudou para concurso público, já viu aqueles mapinhas mentais, ou já estudou, né, precisou construir isso. Então, o esquema é basicamente uma ideia bem simples, né, você fazer esquemas de uso de dados. Para que serve esse conjunto? E aí, ao mesmo tempo, ele serve não só para esclarecer em que ele pode ser utilizado, mas, por exemplo, como eles são representados, os valores possíveis, você consulta um determinado assunto, valida se ele está, de fato, com qualidade, né? E se houver algum erro na plataforma, alguém que está procurando aquele esquema, ele vai corrigir. E serve, enfim, para as mais diversas questões relacionadas aos dados, e a gente não tem nada disso no Brasil. Então, esse é um grande exemplo da França, simples,
fácil que pode ser aplicado para melhorar os dados. Nova York está aqui mais destacado, eu falei muito mais dela para vocês. A padronização de dados da Nova York, ela é incrível porque ela é muito focada na acessibilidade. Os dados, eles precisam vir com um dicionário de linguagem simples. Existem padrões também geoespaciais, ou seja, todas as coordenadas, tudo. Quando eles disponibilizam os mapas, tudo muito ajustado. E aí tem a história do Nova York bem detalhada. Londres, eu falei aqui mais da estratégia de Londres, cidades inteligentes, uso de dados. Aqui eu quero mostrar esse painel por uma razão. A gente já está se aproximando do fim. Esse painel de Londres é importantíssimo por uma razão. Eles usam o portal para uma seção especial ali, que permite que é só acessível internamente por servidores da Prefeitura de Londres, e aí o compartilhamento de conjunto de dados entre equipes ou departamentos, sem a sociedade ver. A sociedade não consegue acessar essa parte. Então, todo o portal dele já é estruturado para esse uso de dados, vocês podem mergulhar lá em calma. Essa parte da Europa, eu recomendo muito o portal de Helsinki, que é a capital da Finlândia, porque ele tem uma vitrine lá de casos, não só para jornalismo de dados como a Espanha, mas ele mostra tudo, aplicativos que foram criados, jornalista, tudo. É uma super sessão muito bonita lá, o design deles é muito bom. Aí tem o caso de Amsterdã. Amsterdã tem criou uma parceria recentemente para, na verdade, unir a região metropolitana. Isso é algo, para mim, o grande modelo em termos de gestão de cidade é Amsterdã, porque eles têm essa iniciativa de soluções metropolitanas, é um pouco que o Brasil pode aplicar, porque nossas cidades na região metropolitana, elas estão muito interconectadas, interligadas, né? Onde uma cidade termina, começa sem você se dar conta. E aí, eles estão aplicando estratégias conjuntas. Aqui, a parte final é justamente sobre o Brasil, aí explica a ausência de parcerias. Enquanto no mundo se usa muito a estratégia da parceria, que a gente nem faz parceria com as universidades, nem tem uma boa gestão em tecnologia. Então, a gente fica estancado sem conseguir sair do lugar. Aqui é o cenário de Recife, aí mostra por que Recife saiu na frente, gente. A gente fez uma parceria com o UFPE, então aqui estão os servidores da Emprel na época, e os professores da UFPE que tinham muito conhecimento de dados abertos, e aí não só eles capacitaram a gestão pública a criar esse aqui é a foto do portal, como eles ajudaram a desenvolver a ideia, né, já com base no que era no mundo. Esse aqui é um videozinho justamente daquele projeto da memória do surgimento da TI no Estado, e esse painel de debate aqui é justamente com servidores já de carreira, muito experientes, muito conhecidos na área de TI. Eu acho que, se vocês conhecerem a TI, já ouviram falar, né, do Eugênio Romero, da Mônica, que são da Emprel e da ATI, com 50 anos de história, e mostra um pouco como foi que essa gestão pública em TI começou aqui no Estado. E São Paulo, né, que tem há 5 anos o Programas de Agente de Governo Aberto. Então, é isso que a gente precisa alcançar aqui em Recife, ter esse projeto, essa iniciativa de chegar na população. Já em São Paulo, já formou mais de 30 mil pessoas, só na primeira, eu acho que foi na primeira edição, né? E aí tem um link para todas as informações. Uma coisa que eu gosto de destacar, não tem desculpa para não fazer um portal de dados abertos, porque o software mais utilizado no mundo, o CECAN, ele não sei se assim se pronuncia, mas ele é gratuito, foi criado pela Open Knowledge, que é justamente uma iniciativa da sociedade civil de abertura, e ele está disponível, aí é utilizado realmente por grandes portais, o governo da Holanda, Reino Unido, EU, Argentina, Finlândia, enfim, todo mundo usa esse, a não ser a Espanha, talvez, que eles usam mais o Socrata, mas está tudo aqui mencionado. E os materiais de apoio, então, guia de usuário, kit de ferramentas, guias do governo da França para como você fazer procedimentos de abertura. Isso aqui são, vamos dizer assim, os brinquedinhos para quem vai fazer essa abertura aí no governo e quiser ter material de implementação. Tá tudo aí. Aqui vocês vão encontrar uma videoteca, assistam, é incrível. Aqui tem, por exemplo, Nova York, como é que eles fazem combate de crime digital,
como é que eles, enfim, resolvem uma porção de problemas nas cidades, o que são o Socrata, discussão de inteligência artificial, serviço público, vídeos de Dubai. O mundo de utilização deles em política de abertura está aí para vocês nesses vídeos, para seguir as iniciativas. Eu vou encerrar aqui, deixa eu ver, em cidades inteligentes, é a última sessão, que é muito rápido, a gente vai fazer a passagem por ela mais rápido. A principal sessão que eu tinha para mostrar, discutir com vocês, é a política de abertura, e agora vocês vão poder entender mais cidades inteligentes. Então tem esse videozinho de apresentação. Aqui explico o conceito de cidades inteligentes, que muita gente não entende como é que ele se materializa. Já ouviu falar essa expressão, mas basicamente é que a maior parte do mundo, até 2050, ela vai viver em zonas urbanas. No Brasil, nós já atingimos isso. Mais de 80% da população está em zonas urbanas. E isso gera um caos na entrega dos serviços, porque essa urbanização ela foi muito acelerada. A discussão de cidades inteligentes é justamente isso. As smart cities, como é o termo em inglês, é justamente você se apropriar de tecnologia para conseguir dar uma resposta a esses problemas com mais celeridade. E aí conseguir, finalmente, a gente ter uma qualidade de vida melhor nos centros urbanos. E essa tecnologia, ela vai gerar os dados, que a gente nunca pode esquecer, é a espinha dorsal das cidades inteligentes. Aproveitamento dos dados. Se você não consegue aproveitar os dados em tempo real, análise, enfim, o que eles podem, e ter capacidade de gente para fazer análise preditiva, você não está só lá com um brinquedinho tecnológico instalado. Então, aqui tem um painel para vocês, para mostrar um super painel da cidade coreana de Songdo. Essa cidade não tem controle total de resíduos sólidos, não tem lixo na rua em Songdo. Então, todo esse painel aí é um painel de uma super cidade inteligente, tudo é monitorado, segurança, iluminação, resíduo sólido, tudo nessa super sala de controle. Então, ele mostra para vocês como é a governança. Tem estudos aqui, muitas empresas de consultoria, Deloitte, as maiores, elas estão trabalhando em vários projetos no mundo, e aí você já tem essas experiências, inclusive aqui tem um documento sobre a cidade de Amsterdã, como é que ela está fazendo. Assistam esse vídeo sobre Singapura, porque ele é o exemplo de como isso, como é que a materialização da cidade inteligente. Então, em Singapura, que é uma cidade-estado que tem mais ou menos, está chegando em 6 milhões de habitantes, esse é um videozinho com a secretária de habitação, falando como eles foram para os prédios mais altos, instalaram sensores. Esses sensores, eles captam as ilhas de calor, e aí eles constroem o quê? Onde estão... Eles resolvem de uma vez só uma série de problemas. Onde precisa de arborização, onde precisa instalar parques, onde precisa controlar a altura dos prédios para dar maior ventilação e onde abrir mais os espaços, ou seja, criar essas plazas, como eles chamam, esses espaços mais amplos para dar uma melhor, né, vamos dizer assim, sensação, né, de maior integração dos espaços, né, de qualidade, vamos dizer assim, de aproveitamento dos espaços. Então, assisto que esse vídeo já tem, quem não entende inglês tem a legenda, mas também tem a visualização, e as visualizações que são magníficas para vocês entenderem. Então, aqui tem painel com os especialistas dos rankings globais. A China é líder em cidade inteligente do mundo, porque ela tem agora, neste momento, 500 projetos nas cidades dela, exatamente para tentar resolver, como ela tem muita gente, mais de 1 bilhão de habitantes, ela precisa resolver o problema das cidades. E ela tem 500 projetos no mundo, mas aqui vocês também têm uma explicação sobre o projeto da União Europeia, né, que é super bem estruturado, inclusive em termos de orçamento. Isso é muito importante, gente. A gente não diz que vai fazer uma cidade inteligente por discurso. Você tem que ter, como ele exige tecnologia, você tem que ter orçamento. E aí ele descreve o planejamento do orçamento da União Europeia para atender isso. Para ser, olha, desenvolver inteligência conjunta. Aqui tem explicando Barcelona, aí vocês vão conferir aí o caso Barcelona, Chicago. Vou rapidamente falar uma coisa de Chicago, que
eu considero incrível, que é, por exemplo, vigilância sanitária. Eles desenvolveram uma plataforma de forma aberta, que é a própria população se une, faz a vigilância sanitária. Então, por exemplo, ele coloca uma plataforma onde tem todos os restaurantes, vamos dizer, salões de beleza, e aí a própria população faz uma avaliação lá nessa plataforma. Olha, esse restaurante descumpre regras sanitárias e tudo mais. Então, isso é só um exemplo de como Chicago está resolvendo problemas assim, jogando para, vamos dizer assim, passando para a população que manda onde é que tem problema. Um outro é segurança pública. Aqui nessa videoteca vocês vão encontrar, né, o caso de Chicago e segurança pública. Então, eles estão utilizando já plataforma de análise de dados a partir de código aberto, junto com a população. Aqui tem entrevista sobre o tema. Rede Brasileira de Cidades Inteligentes, a gente teve uma construção de uma rede brasileira, Olinda e Garanhuns também se juntaram, então a explicação sobre ela, mas ela não está muito ativa atualmente no momento, então temos que esperar, aguardar um pouco se ela vai deslanchar. Tem explicação da tentativa que o governo brasileiro, sem prazo ainda definido, que é a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Então, tudo isso vocês têm aqui. Essa é a parte que eu queria, vou abrir para perguntas agora, mas não queria me despedir sem mostrar para vocês. Raquel, como a gente tem isso em Pernambuco, né? Agora que você mostrou esse mundo fantástico aí, e aí eu consegui levantar esse material maravilhoso. Isso aqui é o nosso Recife Antigo. Quando você sobrevoa com o mouse, você encontra uma série de formas de intervenções inteligentes que poderiam ser aplicadas ao Recife Antigo. Esse mapa, inclusive, foi elaborado pelo Diário de Pernambuco, mas ele é fantástico por uma razão. A gente não pode transformar uma cidade toda de uma vez só. Inovação pública, ela é muito isso também. É você escolher uma área, um setor e começar por ali. E nada mais certeiro do que o nosso Recife Antigo para começar um processo desse, né? E aí esse mapinha já mostra todo o tipo de intervenção que a gente pode ter ali. Internet das coisas. O que é? A conectividade, gente, de uma cidade inteligente, ela é fundamental. Inclusive, se considera que o Brasil não pode ser totalmente inteligente porque a gente tem uma conexão péssima. Mas, basicamente, ela permite a conexão entre os objetos e aí facilita a troca de dados e o nosso dia a dia, né? Aqui tem toda a informação, vídeo, como é que esse assunto ocorre. E eu queria mostrar esse aqui, que nós temos em Recife, esse laboratório de objetos urbanos conectados, louco, ele tem perfil no Instagram, vocês podem seguir. E nesse ambiente, ele está instalado ali no Porto Digital, no Porto Mídia, eu já fui lá, recomendo que façam a visita. Ele é voltado justamente para isso, você cria o seu protótipo, isso é aberto à população, tá? Você vai lá, cria um protótipozinho, faz o teste da conectividade dele lá, você paga uma taxa apenas do uso da impressão em 3D, tudo, aí tem um videozinho explicando como é que é o louco. Inteligência artificial, quem já faz uso de inteligência artificial, gente, é o próprio Ministério Público. Vocês que são servidores de controle interno, o Ministério Público usa a inteligência artificial para um serviço de ouvidoria, né, o Voxia, não sei se é o Voxia, é o Divia, acho que é o Divia, mas tem explicação aizinha do robô deles, do atendimento de ouvidoria, o nosso TJPE, para acelerar processos de execução fiscal, eles têm um robozinho. Fiscalização cidadã já é utilizado pela Amiciclo, que é a Associação de Ciclistas, eles têm um robô no Telegram. E cidadão fiscal, que já utilizou um robô para fiscalizar a Assembleia Legislativa. Aqui é na Justiça Eleitoral, a inteligência artificial. O nosso Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco venceu o melhor do país na avaliação do ranking da Justiça em gestão, e não é gratuito. O Tribunal Regional Eleitoral vai adotar inteligência artificial em diversas frentes, já começou há algum tempo, desde, por exemplo, isso vai ser muito bom para a sociedade em termos de combate à corrupção, porque não só vai melhorar o atendimento ao eleitor, mas a prestação de contas dos políticos, até auxiliar os magistrados nos casos, tomando a decisão para avaliar processos semelhantes, tudo isso vai ser feito pela inteligência artificial.
Aqui é o BiciBot, que eu já falei para vocês das bicicletas. Aí tem mostrando o caso da saúde, como é que favorece diagnóstico de imagens, já é utilizado para câncer, modelos de cidades no mundo, né, como cidades já atualizando robôs no mundo, enfim, São Paulo, aqui vocês veem tudo, um debate sobre cidades inteligentes, sobre uso. Todos esses debates são constituições de referência, esse é o maior instituto de referência no mundo, e aplicativos. Os aplicativos, aqui a gente chega em os casos de Jaboatão, que já tem aplicativo de reconhecimento facial, aquilo que eu falei, inovação você não aplica na rede toda. Você escolhe uma, duas e começa. Então, no Jaboatão fez um teste em 2, 3 escolas, aplicativo de frequência, e aí o estudante chega lá, coloca a carinha dele, o pai dele recebe um aviso que ele está na escola, chegou lá, é seguro. E aqui nas áreas de mobilidade, que aí é fantástico, é o que a gente precisa, a Zona Azul de Recife é toda digital, nossas instituições de fomento, pronto. É aqui que eu encerro, deixa eu ver, deixa eu só mostrar, aqui tem negócios, tudo isso vejam, esses aplicativos de soluções urbanas já mostram para vocês alguns aplicativos incríveis que nós temos aqui em Recife. As bases abertas eu vou mostrar rapidamente para vocês, mas sobre o conteúdo, orientações, vocês não vão ter dificuldade de entender as sessões, porque existe um mapa de navegação. A sessão super descreve as sessões, essas são as bases que nós temos disponíveis. Vou passar lá para baixo, para Recife, Governo de Pernambuco. Governo de Pernambuco, gente, tem um catálogo michuruca ainda. Ele só lançou, acho que recentemente, os dados da Covid. O Tribunal de Contas é fantástico, porque as informações que eles recebem de fiscalização, eles lançaram já em formato aberto, além de eles terem um portal Tome Conta, que fornece a visualização, tudo está em formato aberto. Então, a fiscalização hoje é super fácil. IBGE Cidades, a plataforma IPA Data, esse é o Data Rio, gente, não deixem de acessar o Data Rio, né, que é uma super plataforma, toda foi modernizada. Rio Grande do Sul é um dos grandes exemplos, porque vejam como o portal de Porto Alegre é bonito, né, ele já é por seções de políticas públicas, e ele agora faz sentido mostrar essa sessão para vocês, mostrar a política de abertura, porque eles têm aquele mesmo painel de monitoramento de abertura de dados por secretarias que Nova York tem. Aqui está o painel que eles exibem, né, Secretaria Municipal, como foi o grau de abertura, quantas bases, tempo, o que falta. Rio Grande do Sul segue Nova York nisso. Então, o governo do estado do Rio Grande do Sul, por conta das crises, choques, os problemas fiscais que eles tiveram recentemente, esse mapa da transparência foi criado para facilitar visualmente a compreensão dos gastos públicos pelo governo do estado, né, por conta de todos os problemas fiscais. Aí tem outras cidades, nós temos ainda muito poucas capitais que têm esses portais, então já está listado aqui, tá? Portal legislativo, então quem quiser ver a Assembleia de São Paulo, a LESP, foi criada uma frente pela transparência em São Paulo recentemente, e a iniciativa Dados Abertos da Câmara de São Paulo, que foi criada em 2011, então, para mim ela é pioneira no país, está aí, Câmara dos Deputados, então, e Senado, e Poder Judiciário. O Judiciário, inclusive, é o meu encerramento aqui, o Judiciário vai criar, começou agora, foi em maio de 2020, foi instituída a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, que é a DataJude, e foi, junto com o normativo, esse normativo já inclui a abertura de dados do judiciário. Então, nós vamos ter uma super transformação aí na velocidade na velocidade dos processos, porque tudo agora vai estar centralizado nessa base, e a gente a intenção é justamente vencer as demoras, a lentidão do judiciário. É isso. O mapa de navegação vai orientar vocês aqui, essa sessãozinha depois, sobre tudo que vocês quiserem. O portal, ele conta que quando você vem ele tem essas sessões especiais de feedback, tá? Antes de eu fechar aqui, eu vou voltar para o início, para mostrar só. O portal, ele funciona como uma rede social. Então, aqui na lateral, vocês entram, fazem o ingresso. Aqui tem a barra de pesquisa, vocês pesquisam qualquer assunto que quiserem, já que ele tem todo esse acervo. E entrar, primeira coisa que
eu não queria esquecer de falar para vocês é justamente que esses coraçõezinhos no blog, ele favorita a publicação. Então, quando você se cadastra como membro gratuito no site, você pode fazer isso por sua conta do Facebook e Google. Esses posts ficam salvos na sua página de membro. Então, à medida que a gente for avançando no blog, a ideia, eu já comecei a convidar professores, servidores públicos para publicar, explicar sobre uma determinada área, e sempre vai ficar livre e aberto para quem quiser até esporadicamente fazer ou um assunto determinado, publicar algum texto. E aí a ideia é que eu sei que a gente tem aquele problema de que boa parte da nossa sociedade não entende dados, até nós temos um analfabetismo funcional muito grande aí no Brasil, mas as pessoas que entendem podem ajudar os outros, né? Podem emprestar, vamos dizer assim, esse conhecimento. E a ideia do blog é isso, que quem sabe ajuda os outros a entender, né? E aí você curte as publicações e isso faz a navegação para o usuário do portal mais, vamos dizer assim, personalizada. Ele vai ver aquilo que vai salvar o conteúdo que ele mais gosta e vai poder fazer comentários. A parte aqui é o formulário de assinatura, que nós abrimos um perfil especial no Instagram, Dados Abertos Pernambuco, aqui tem um videozinho de explicação, e os eventos aqui embaixo, essa partezinha aqui, é que todos os membros, assim que forem ocorrendo os eventos, eles podem se registrar, e quem é da comunidade online vai poder ver os participantes. É isso, a navegação está aqui super intuitiva, eu vou abrir agora para as perguntas. Espero que tenha sido bom para vocês a experiência. Deixa eu ver aqui. É engraçado que o nome do portal é Dados Abertos Pernambuco, mas ele é útil para o Brasil inteiro, né? É uma riqueza aí de detalhes, de informação sobre o mundo todo. Então, a gente tem aqui vários elogios. Por exemplo, Juliana disse que achou super interessante, achava que era só para a área de TI mesmo. Bruno está dizendo que grande compêndio de informações, soluções e ferramentas. Falou também que o material está muito rico e parabenizou. Rebeca está dizendo que seu trabalho é incrível, parabéns. Lucas está dizendo parabéns, Raquel, você é um exemplo de cidadã. Renata também parabenizou o seu trabalho. Excelente momento para o público social. Juliana fez duas perguntas. O portal Dados Abertos tem algum dado pessoal ou sigiloso? Faz todas as perguntas. Tem mais alguma? Tem mais uma da Juliana, que é quem é responsável pelos dados catalogados no portal? E eu queria fazer uma pergunta também, Raquel. Posso fazer? Pode fazer. Pronto. Você falou bastante aí sobre cidade inteligente, né? Inclusive, é algo que todos os candidatos, né? Prefeito do Recife, se fala muito em tecnologia, né? Para a administração pública. E aí, quando você fala de dados abertos, e aí você falou que não só é necessário que o dado esteja disponível. Eu queria saber como é que anda a qualidade desses dados. Isso é um desafio ainda? Respondendo a tua primeira pergunta, Elo, sobre... primeiro que todas as fontes, eu procuro colocar na página, todas as fontes em geral são públicas, mas ao longo do texto eu sempre vou colocando os links. Se eu achar que precisa ainda
não ficou... É bom destacar mais de uma fonte, eu aproveito a parte final da página para colocar as referências. Mas, no geral, as plataformas, por serem já de dados abertos, já foi considerada essa questão de, por exemplo, privacidade. Então, LGPD é uma discussão no mundo inteiro, e a gente tem que sempre ter em perspectiva que dado aberto já considera essa organização, essa classificação. Aquilo eu posso oferecer à sociedade porque ela não invade a privacidade que nós temos regulado em normativo. A segunda é sobre a qualidade. Então, é isso que eu falei. Existem iniciativas no mundo todo para estar controlando sempre essa qualidade, monitorando sempre. Não tem, de fato, como... A maior, eu acho que a grande preocupação deve ser abrir. No momento em que você abre, por mais que você não tenha qualidade, a população e os usuários vão ajudar a regulamentar isso. Isso é no mundo todo. Elas vão ajudar a entender onde estão os erros, as falhas. A gente tem também um detalhezinho em relação a dados abertos, que são chamados metadados. O que são os metadados? Metadados são dados sobre os dados. É como se os dados eles já viessem com uma etiquetazinha dizendo para que serve aquele dado. Então, os brasileiros ainda não têm muito metadados, mas existem movimentos no mundo só para ter isso. A Irlanda tem um, vocês vão ver nas iniciativas referenciais do mundo, mas a Irlanda tem um só para você ter metadados nas informações, nos dados liberados. Exatamente para já facilitar quem quer criar robôs, né? Já vem é como se ele já viesse assim categorizado em caixinhas para quando você robotiza aquilo, ele já faz uma leitura super organizada deles. Então, acredito que seja isso que tenha respondido. Eu queria agradecer a paciência de vocês por verem tudo, mas eu acho que o ideal, ele vai ficar disponível e principalmente era que vocês aproveitassem isso. De fato, o meu foco, a minha preocupação foi que o conteúdo fosse para ajudar vocês. Recomendo muito que vejam também a seção de finanças. Eu não naveguei por ela com vocês, mas a parte de finanças públicas, ela mostra o orçamento brasileiro. E aí tem umas partes que a gente não enxerga, incentivos fiscais, tudo isso está esclarecido didaticamente, por vídeos, nesse formatinho que eu mostrei para vocês de navegação. Então, a partir de hoje, o que eu espero com esse portal é que a gente resolva o grande, vamos dizer assim, um grande desafio e vamos dizer, uma muralha de entendimento da sociedade dos servidores públicos sobre como entender a gestão pública a partir dos dados, a partir daquilo que é de fato que está ocorrendo. Essa é a verdade, né? O mais próximo do científico, o mais próximo da evidência do que está acontecendo. Então, com um recurso desse, que foi planejado visualmente para ser agradável, espero que agora a gente resolva esse problema de capacitação e a gente consiga fazer um dia a dia melhor no setor público e a sociedade avançar na cobrança. É isso, eu queria agradecer muito mais uma vez toda a paciência de vocês para que a gente estivesse realizando esse debate hoje, todos os elogios e todo o apoio que eu sempre encontrei nos controles internos, porque essa é a verdade. É só a gente mesmo, sabendo o tamanho da luta que a gente tem para fazer essa agenda avançar. Tá? Boa noite a todos. Eu que estou controlando a transmissão, então eu vou encerrar por aqui. Te agradecer, Heloísa, pela moderação, pelo apoio, mais uma vez. E no que precisar, estarei aqui para qualquer esclarecimento e apoio que puder dar. Uma última mensagem é: se cadastrem como membro, participem lá do fórum. Quando tiverem bases, já disponibilizem por lá, ou até pesquisas. A prefeitura às vezes faz uma pesquisa sobre o uso de dados. Coloquem lá na plataforma. E se quiserem enviar alguma coisa para o blog, algum texto, está à disposição sempre. Tá? Compartilhem com colegas conhecidos, porque eu preciso da opinião para saber o que precisa melhorar, enfim, um retorno de vocês aí, o que pode ser melhorar para as controladorias. É isso. Boa noite. Eu vou encerrar a transmissão aqui para vocês, qualquer coisa à disposição.